Eu sou Márcia Zotarelli. E eu sou Renato Azevedo. Estamos aqui no Memorial da América Latina para conferir o Prêmio Ângelo Agostini. Quadrinho nacional, cheio de excelentes quadrinistas aqui e muitos vão ser premiados agora. Exato, mas enquanto eles esperam a premiação, a gente vai dar uma voltinha lá dentro para conhecer um pouquinho melhor o que é o prêmio e, quem sabe, sair daqui para casa com alguns quadrinhos. Isso é básico. Inevitável. Vamos lá? Gente, eu tô com a Yuri e a Bruna, que são artistas dessas coisas lindas e maravilhosas aqui. Né? Eu vi a sereia, tem umas coisas assim lindas e fofinhas. Eu queria que vocês falassem pra gente um pouco dos livros de vocês. A gente é um coletivo chamado Seca de Nanquim e somos um grupo de amigos que se juntou para fazer esses quadrinhos. Então tem vários que são sozinhos, mas tem um que é em grupo, que é o BNP, e a gente se juntou mesmo para cada um fazer roteiro, outro pinta. E essas aquarelas aqui lindas são da Bruna, que ela é expert, nossa colorista. Legal. Bruna, me fala um pouquinho mais desses aqui. Eu vi que tem o Holy Dead, eu vi que tem a coelha e o picolé, que essa é para deixar curioso mesmo. Então, o nosso grupo ele é de pessoas de várias idades, de locais diferentes. Então, cada história ela tem a personalidade da pessoa. Temos, por exemplo, o Flores e Fúria, que é uma história pós-apocalíptica, que fala sobre pessoas renegadas na sociedade, pessoas que vivem violência. Mas no outro lado também temos histórias jovens, como por exemplo a Coelha e o Picolé, que é um romance exatamente de uma coelha e um personagem que é literalmente um picolé. E é um universo louco que o autor criou e tudo mais. E além de toda essa mistura, nós temos uma dupla de programadores. Então, o Holy or Dead, aqui, ele foi feito toda a história e um jogo continuado pela história que a gente dá junto com o livro por um QR Code. Nós, no grupo, tentamos colocar problemas sociais em histórias de uma maneira muito sutil. Então qualquer público consegue ler, às vezes não percebe que tem um problema social lá, mas percebe que está aprendendo algo, sabe? Que não vai ser uma leitura em vão, sempre vai ter algo escondido no meio. Que legal, bacana. Gente, essa mistura de mídias é muito importante, é muito atual. É bacana. E parabéns pelo trabalho de vocês. Que são todas obras suas, né? Fala um pouquinho das obras. Esse gibi se chama Necromorphos, eu lancei de forma independente em 2014, o volume 1, e ele conta a história de Douglas, que é um adolescente que ele tem um dom que na verdade é uma maldição. Ele pode se transformar em qualquer pessoa que morreu, apenas tocando em algum resto mortal da pessoa ou do animal. Ele também tem as lembranças, só que em contrapartida, ele só sente prazer ou tem algum sentimento quando ele é outra pessoa. Quando ele é ele mesmo, ele não sente nada. Nossa, bem legal, bem original mesmo. Tinha mais um aqui. Mais um do coletivo? Se chama Léo. É um spin-off da série A Última Bailarina.
e é desenhado e roteirizado pelo Guilherme de Souza. Muito bacana. Ele é carioca, ele não pôde estar no evento. Ah, pena. É bem divertido, mostra aí a enorme variedade do trabalho dos nossos quadrinistas, né? Legal. Aqui no Troféu Ângelo de Agostini a gente encontra uma enorme variedade de quadrinhos, né? Boque, sertão, até dos zumbis ali. Então, fala um pouquinho aqui da sua obra que está aqui exposta. Bom, eu trouxe alguns quadrinhos do meu selo, né? Eu faço quadrinhos para outros selos também e tal. Os que estão aqui são São Paulo dos Mortos, que é uma série que eu faço com histórias de zumbi em São Paulo. Já saíram 4 volumes, o último volume que saiu foi esse daqui. Aí são histórias em diversos lugares de São Paulo, com personagens variados, e eu sou só roteirista, né? Então cada história de São Paulo dos Mortos é um desenhista diferente. Então tem o Alex Rodrigues que está aqui do meu lado, o Al Stefano que vocês acabaram de entrevistar, a Sueli Mendes, Samuel Bono, Ibrahim Robertson, são vários desenhistas muito bons aí, né? Entre outros que eu fiz, tem o Por Mais Um Dia com Zapata, que é um quadrinho sobre a Revolução Mexicana, sobre um quadrinho com matemática histórica e tal. O mais recente trabalho mesmo foi o Último Assalto, que é uma história de boxe, uma história policial, dramática, toda ambientada em São Paulo, em uma academia popular de boxe, baseada num lugar mesmo que existe aqui em São Paulo, ali perto da região do Brás. E aqui a gente está com um monte de obras, né? Gente, eu sou escritor. Escritor gosta de café. Tem as baratas. Isso eu não gosto muito, mas tudo bem, né? Personagem bacana pra gente brincar, né? Conta mais delas, Ricardo. Então, as baratas aqui nesse caso, é uma parada que eu fiz assim de comédia, meio que uma aventurinha que elas querem fugir da casa ali. Tem todo um rolê das baratinhas aí, né? De fugir de casa e tal, né? E o café? O café é uma coisinha bem de comédia também. Comédia né? também, né? Uma história bem curtinha. Né? Muito bacana. E, Ricardo, fala mais aqui. Eu vi Zé Murai, que tem toda essa pegada, pelo que eu tô vendo, é uma mistura de samurai com cangaço, né? Exatamente. O Zé Murai é uma criação minha. É um cangaceiro samurai, num sertão atemporal. Né? Então, eu tenho 2 volumes publicados, né? O primeiro, que é o Mugido da Besta Fera, e é uma homenagem, a capa é uma homenagem ao Lobo Solitário, né? E a segunda é Os Malassomos da Terra do Sol, que é já uma homenagem ao Clauber Rocha, com Deus e Diabo na Terra do Sol. Então, a primeira publicação são histórias que mostram um pouco da característica desse personagem, de como ele lida, né, nesse sertão atemporal, essa questão da honra. O segundo já são histórias baseadas em histórias de terror, de contos do Nordeste mesmo, lobisomem, possessão das almas. Então é uma pegada mais sobrenatural esse segundo. Eu tô aqui com Al Stefano, criador de Mineirão e Zé Bonfim, feijoadas, goiabadas e inconfidentes. Me explica um pouquinho do que se trata. Bom, esses personagens foram criados nos anos 80, comigo e o Marcos Araújo, que é o co-criador. A nossa ideia naquela época, nos anos 80, a gente amava Asterix. Então nós pensamos assim, poxa, por que a gente não tem personagens como o Asterix que contam a história do Brasil, já que o Asterix conta a história da Europa, né? E nós criamos esses personagens e engavetamos. Aí a vida veio, um foi fazer faculdade, o outro foi aqui, né? E agora, recentemente, né, com os editais do PROAC, que, né, conseguem viabilizar bastante esse tipo de trabalho, nós nos juntamos para escrever uma história. Então a gente começou com um ponto de partida falando da Inconfidência Mineira, que essa história fala. E Mineirão e Zé Bonfim são Asterix e Obelix brasileiros. Então eles estão passando o pano de fundo, que é a história do Brasil, e eles estão aprontando. Então goiabada, feijoada, são pratos típicos, né? Onde o Mineirão é um glutão
Então ele come goiabada cascão, fica ruim do dente, levam ele pra quem? Levam ele pra Tiradentes. O Tiradentes tá lá fazendo discurso, arrancando o dente dele. E aí ele vai parar no meio da Inconfidência, no meio dos Inconfidentes, daí daqui a pouco tem o governador. No meio de Vila Rica aparece Chico Rei com a sua comitiva. E aí o Zé Bonfim, que é um escravo alforriado, ele se esconde fugindo das milícias porque ele acabou se envolvendo com a Inconfidência. Enfim, Chico Rei acoberta ele. Então assim, é uma história que fala da história do Brasil, com um pouco desse folclore do Chico Rei, que até hoje não se provou se ele realmente existiu, né? Mas eu estive lá e eu vi comprovações de que ele existiu. Então a gente brincou, então aparece o Aleijadinho fazendo a portada da igreja São Francisco, e na hora que o Zé Bonfim passa, ele derruba o andaime, o Aleijadinho cai no chão e briga com ele. Então assim, tem bastante situações que a gente brincou com a história do nosso país e com esses dois personagens, fazendo aquele papel meio de Asterix, né? E Obelix, que é essa coisa atrapalhada, né? Cômica, né? Nossa, muito bacana. É um jeito gostoso até de contar para as crianças, né? Dar essa introdução para as crianças da história, né? Em nenhum momento a gente interrompe o curso da história. A Inconfidência aconteceu. Eles atrapalham um pouco, eles dificultam um pouco, né? Mas acontece, no final da história você vai ver que realmente aconteceu tudo aquilo que se tem registro em livros. Mas realmente, algumas escolas já adotaram esse livro para fazer leitura. Eu já participei em escolas públicas de leituras desse livro. É muito, muito divertido, muito gostoso. A intenção era a gente continuar, né? Porque eles são personagens um tanto quanto atemporais. A gente pensou em num outro momento, ir lá no Quilombo dos Palmares, falar um pouco do Quilombo, ir nas missões que aconteceram. Enfim, esses períodos históricos ricos do nosso país, né? Que eles podiam entrar e fazer as atrapalhadas deles, como a gente diz, né? Divertidas. Gente, que legal. Olha, vale a pena. Mineirão e Zé Bonfim.